Voltamos com o Opinião Pernambuco, especial eleições. Hoje conversamos com Albanize Pires, candidata ao Senado pelo PSOL. Lembramos que o canal está aberto para você interagir, enviando perguntas ou comentários para o número 81 988307098, número de WhatsApp. E é fundamental que se identifique no início de cada pergunta com nome e a localidade onde reside. E vamos passar já a primeira pergunta de hoje, é do J. Albuquerque, do bairro de Cavaleiro. Qual o seu plano de governo para o nosso Estado, mesmo estando no Senado, como que a senhora pretende levar as questões de Pernambuco? Olha, nós estamos na candidatura ao Senado, ao Parlamento, né? Nós precisamos garantir autonomia aos estados, né? Eu acho que uma reforma tributária, né? Onde nós temos a população, ela seja menos tributada, a gente precisa garantir que a população seja menos tributada, a população de um modo geral, né? E que possamos tributar as grandes riquezas, né? Isso faz com que não só Pernambuco, mas todos os estados tenham um ganho enorme, porque nós temos uma desigualdade muito grande na tributação do país. 70% dos tributos arrecadados no país, eles são pagos por quem recebe até 3 salários mínimos. Isso tem uma interferência, inclusive, na tributação do ICMS, que é um tributo estadual, né? Nós precisamos discutir também essa questão dos tributos, essa partição dos tributos, né, um pacto federativo. Um pacto federativo, né, para que nós não tenhamos, por exemplo, uma garantia dessas isenções que Pernambuco tem feito ao longo da sua história, né? Nós vimos o que aconteceu já com Suape e estamos repetindo o erro agora lá na região de Goiânia, onde estamos garantindo a isenção de 20%, durante 20 anos lá para a Fiat, né, de tributos, quando a população não está tendo o retorno do que deveria ser o benefício para a população, que é a geração de emprego, etc. e tal. Então, nós precisamos garantir que esse tipo de possibilidade não aconteça, para que a população pernambucana não sofra as consequências, né, de uma gestão como foram as do PSB aqui. Antônio da Madalena, uma chapa só de mulheres não é mesmo que machismo ao inverso, quando deveremos dar as mãos e combatermos unidos homens e mulheres deste campo progressista? Qual é o nome dele? Antônio. Antônio, veja só, o machismo, ele é algo que existe uma opressão dos homens sobre as mulheres, né? As mulheres, elas são colocadas de forma inferior aos homens, com menos direitos e com mais exploração. O feminismo, ele não prega a inversão, né, desses papéis. Nós não queremos que as mulheres oprimam os homens, mas, ao contrário, o feminismo é a luta por direitos iguais, é por igualdade entre homens e mulheres. Por isso que a chapa feminista, né, a nossa chapa feminista, ela não é exatamente para que nós limpemos a política dos homens, mas, pelo contrário, é para que as mulheres ocupem também este espaço que historicamente foi negado a nós mulheres. Tem uma outra pergunta que é de Gerson Pereira da Estância. Por que a senhora não entrou para ser candidata ao governo e não ao Senado? Qual é o nome? Gerson. Eu poderia ter sido candidata ao governo, né? Como já fui candidata a vice-prefeita de Recife, né? Já fui candidata a vereadora. Isso tem a ver com como a discussão é feita dentro do partido, né? Nós colocamos o nosso nome para o Senado porque víamos a companheira Dani com mais condições internas de sair candidata. E eu acho que ela está contribuindo bastante. A Dani Portela, eu gostaria que você prestasse bem atenção na nossa companheira, que é candidata. Ela está trazendo uma outra forma de se comunicar, ela trazendo para a política essa forma da mulher chegar e fazer um diálogo, né, sem ser sectária, né, sem ter isolamentos
políticos, mas eu acho que não difere ser eu, ou ser Dani, ou ser Eugênia. Nós somos mulheres que estamos nesse enfrentamento contra a cultura machista e patriarcal, e tanto faz o meu nome como o nome dela, nós estamos juntas nessa mesma luta, nessa mesma trincheira de luta. A terceirização, ela foi votada lá atrás e quando foi agora ela teve um carimbo do STF, né? E, em definitivo, a terceirização de forma irrestrita, ampla, ela começa a valer mesmo, né? Começa a entrar com tudo no Brasil. Quais são as consequências da reforma trabalhista e da terceirização aliadas, né, para o trabalhador do nosso país? E que posição a senhora, como senadora, teria tomado se já estivesse lá, ou tomará daqui para frente numa tentativa de reverter ou confirmar? Bom, a senhora que vai se colocar aí. Bom, se eu já estivesse senadora, eu teria combatido, né, a tentativa de aprovação destas medidas todas. Este casamento, né, da reforma trabalhista, da terceirização, é um casamento extremamente danoso à nossa sociedade, em especial à nossa classe trabalhadora. Né? Primeiro porque esta lei, ela define que o legislado, não, o acordado se sobreporá ao legislado. O que isso significa? Isso significa que um trabalhador, de forma isolada, sem um acordo coletivo, ou mesmo dentro de um acordo coletivo, mas veja, ele pode não ter, ele pode negociar direitos. O que para a gente, antes seria inegociável, agora é negociável. Né? E o que é que diz? Ela diz que a lei não vai se sobrepor ao acordado. Então, veja, nós temos o trabalhador de um lado e o empregador, o patrão, de outro. É óbvio que o trabalhador só tem a perder numa relação dessa que não é de igual para igual. Né? Então, nós, com essas reformas aí, com essa aprovação das leis, nós estamos vendo um momento em que já estamos vivendo isto. Grandes empresas estão demitindo em massa os trabalhadores de carteira assinada, e a carteira assinada é o que dá a garantia dos direitos historicamente garantidos, como férias, 13º, licença saúde, licença maternidade, licença paternidade. Tivemos um anúncio da TAN, não foi na semana passada? Exatamente. Então, as empresas estão demitindo, deixando de ter a carteira assinada e recontratando esses mesmos trabalhadores, só com outra forma de contrato, que é regido pelo direito civil. Então, é um contrato de prestação de serviço, onde o trabalhador ele vai ser patrão dele mesmo e ele assina um contrato com uma empresa que ele prestará esse tipo de serviço. E possivelmente por tempo determinado, né? Temporário, né? Exatamente. Por conta do intermitente que também se alia a tudo isso. Então, é temporário, ele não vai ter os direitos do trabalhador, ele não vai ter férias mais, ele não vai ter 13º mais, ele não vai ter licença saúde mais. Então, veja o risco que dá. Talvez até tenha mais proporcional a esses contratos, né? Sim, sim. Mas aí, veja, isso quando se aliar a que eu espero que nunca se alie, a reforma da Previdência, é o fim da classe trabalhadora. Né? A nossa dignidade na terceira idade, ela vai fazer parte apenas dos livros de história. Infelizmente. Então, para reverter, é preciso que a gente tenha... Então, a nossa candidatura e o nosso mandato no Senado tem o papel fundamental de organizar as trincheiras de luta, de combate a estas medidas. Nós queremos revogar todas as medidas, não estaremos sozinhas, nós fazemos parte do PSOL, né? O PSOL é um partido que foi fundado pela ex-senadora Heloísa Helena, que é uma companheira combativa, que eu, inclusive, me guio enquanto exemplo de mulher na política, né? Já foi senadora. Hoje nós temos 6 deputados federais no Brasil inteiro. O pessoal, veja, dentro de 513, nós temos apenas 6. Mas é a bancada mais aguerrida, mais combativa, que conseguiu retirar o ex-presidente, o Eduardo Cunha, né, da presidência do Congresso, da Câmara de Deputados, né, porque nós tivemos a iniciativa de entrar com ação no Ministério Público Federal. E esta bancada pequena,
de tão aguerrida, é a bancada que todo ano está entre os 10 deputados mais bem avaliados. Nós queremos nos somar a esta bancada que já existe, a outras bancadas, outros parlamentares que não estão no PSOL, mas que também fazem parte, né, deste campo progressista, esse campo republicano, que nós precisamos ter este corpo majoritário dentro do Congresso para se contrapor e combater os golpistas e combater esses retrocessos, para que nós possamos reativar isto. Elias Rodrigues, de Jaboatão dos Guararapes, há em sua plataforma de governo algo direcionado à cadeia produtiva do turismo, ao menos na região metropolitana do Recife, qualificando e requalificando a mão de obra do trade? Veja, essa não é uma medida que seria da alçada do Senado Federal, né? Mas o tema, não especificamente de Pernambuco, mas eu acho que nós podemos criar mecanismos, né, de destinação de recursos para a formação destes guias turísticos, né, que os cursos de turismo aqui no estado, eles sejam mais valorizados, né, que tenham uma geração de emprego, mas para isso precisa ter investimentos na área, né, na infraestrutura do estado, né. Quanto mais investimento na infraestrutura, melhores as condições de atrair o turismo para o nosso estado. Só que aí nós estamos vivendo este momento onde tem essa PEC da morte, que é de desinvestimento. Então, assim, é bem contraditório com a nossa realidade, infelizmente. Janilson Kleber, de São Lourenço da Mata. A candidata insinua que a mulher precisa ver mulheres no legislativo para se sentir representada e, assim, se envolver mais com a política. A senhora, enquanto mulher, se sente representada por pessoas como Cristiane Brasil, Maria do Rosário e Marta Suplicy, por exemplo? Veja, como eu disse no começo, não basta nós termos a representação de mulheres. Elas precisam levar a pauta dos direitos da mulher para dentro dessas casas, seja no Poder Legislativo, seja no Poder Executivo, que são os que têm mandatos. Algumas dessas pessoas citadas, dessas parlamentares citadas, em algumas pautas coincidem sim com as nossas pautas, né? A Maria do Rosário é uma companheira que tem muito, né, de representação do que nós defendemos, sim, né? A Marta Suplicy já teve em outro momento, eu acho que ela deu... Infelizmente, eu acho que ela fez uma movimentação muito ruim, né? Saindo do Partido dos Trabalhadores, que embora tenhamos muitas críticas, mas é um partido que está no campo das esquerdas, no campo progressista, no campo das liberdades, e para um partido como o MDB, um partido que é um partido historicamente corrupto, né? Um partido que nunca saiu do poder, sempre se aliançou com quem estivesse no poder, custando o que custasse, e aí os valores, né, não tinham necessariamente a ver com as negociações, né? A gente sabe que o MDB é um dos partidos que são mais corruptos, né, na história do Brasil. Temos, inclusive, veja, temos aqui em Pernambuco um senador, que é o Fernando Bezerra Coelho, que é do MDB, que é o líder do governo lá no Senado Federal, né, e que está lá no Congresso aprovando e fazendo tudo. É o grande representante desse governo temeroso, que é esse governo ilegítimo do Michel Temer. Então, veja que nós precisamos fazer com que esses representantes desses setores, né, como o MDB, que é do qual a Marta Suplicy hoje faz parte, eles sejam, sabe, banidos da política. Não precisamos desses representantes. Apesar de Marta Suplicy, em alguns momentos, ter representado muito a pauta das mulheres, ela hoje compõe um coletivo, né, que historicamente mais oprime. Então, ela sozinha lá não tem voz. Privatizações. Privatizar alguma coisa ou a estatização ela deve prevalecer em todos os sentidos, em todas as linhas? O que temos estatizado no Brasil, vale a pena, merece permanecer estatizado ou algumas instâncias elas poderiam entrar? O que, por exemplo? Tá? E aí, dentro desse leque, a gente coloca a CHESF,
as águas do Rio São Francisco, a transposição do Rio São Francisco, o aeroporto dos Guararapes, a refinaria Abreu e Lima. Qual é a sua visão sobre esses projetos de privatização que hoje tramitam na cabeça, né, e já em alguns, quer dizer, na Câmara e no Senado também? Olha, Valdir, as riquezas do país, as riquezas que devem compor, né, o que deve ser de acesso, né, dado de toda a população, elas devem ser garantidas como sendo de controle do Estado. Né, não podemos correr riscos para que a comunicação no país, para que a destinação e o tratamento da água, da energia, né, essas riquezas, né, elas precisam, o petróleo, eles precisam estar nas mãos, sob domínio, do controle, né, majoritário do Estado. A Infraero. A Infraero também, porque tem a ver com a própria comunicação do país, né, a questão do espaço aéreo. Né, sinceramente, eu acho que nós não podemos correr risco de privatizar esse tipo de riqueza que nós temos. Então, já privatizamos coisas que não deveríamos ter privatizado, né, como a Vale do Rio Doce, que era uma empresa que dava lucro, né, para a nossa sociedade, e foi privatizada, e o que nós vimos foi porque o funcionamento do que é privatizado é a geração de lucros, isso é o que importa. Mas é discutível, é negociável um projeto de privatização? Eu acho que deve ser discutível, sim. Eu acho que tudo deve ser discutível na sociedade. Quer dizer, nem tudo. Tem premissas que não tem... Como o direito à vida são coisas que são indiscutíveis. Né? Mas eu acho que esses temas nós podemos discutir. Mas eu acho que esse debate ele deve ser feito com a sociedade como um todo. Né? Dando condições de informar e de formar. Não pode ser como foi feito o plebiscito do desarmamento, entendeu? Veja bem, eu quero deixar 1 minuto, a gente só tem 2 minutos agora, 1 minuto para as suas considerações finais, mas tem uma pergunta aqui, que é do André Torres. Ele pergunta qual a proposta da candidata para o sistema de medidas socioeducativas em Pernambuco, no caso a FUNASE. Eu sei que a senhora vai pensar muito mais em tempos de Brasil, né? Então pode aproveitar para falar sobre essa insegurança que a gente vive. E se der para trazer para a questão do André, está colocado. André, veja, é uma resposta que eu precisaria de mais tempo. Mas tem um diagnóstico que nós precisamos fazer que tem a ver com a nossa Constituição, né, que ela é extremamente progressista, né, que completa agora 30 anos, ela era garantidora de direitos, mas, infelizmente, o que nós estamos vivendo é exatamente o oposto disso. A nossa Constituição ela está sendo uma lei maior, mas que está garantindo, na verdade, o aprisionamento, a penalização da nossa população. E essa população, qual é o diagnóstico dessa população que está hoje sendo prejudicada, encarcerada? Ela é uma população negra, é uma população pobre, é uma população que não tem acesso aos direitos. E isso nós precisamos reverter. A maioria da nossa população precisa ter direitos garantidos pela sociedade e não ela ser penalizada, não é, pelas regras que nós mesmos criamos. Bom, candidata, a senhora tem esse 1 minuto, né, para dizer por que quer ser senadora. Nós, Albanize, essa candidatura e esse mandato quer chegar no Senado Federal para compor, junto com outros parlamentares do campo progressista, né, do campo republicano, né, um bom combate aos conservadores, né, que estão hoje majoritariamente no poder, tanto no governo federal quanto sendo maioria lá no parlamento. Porque nós precisamos resgatar a nossa cidadania, resgatar os nossos direitos históricos. Queremos aqui dizer que nós vamos nos somar, não só os deputados federais, que nós já temos lá, mas os senadores eleitos, para fazer mandatos combativos, como os que temos, inclusive, não só lá, mas temos aqui. Eu aqui estou sendo acompanhada pelo deputado estadual Edilson Silva, do PSOL, que está tentando agora a reeleição. Né? Espero que nós não só garantamos essa reeleição, como também a ampliação. Né? Tá, nosso tempo está
Está encerrando. Está encerrando, eu gostaria de dar uma boa noite, muito obrigada. Né? Mas queremos fazer mandatos combativos como este, que eu acabei de mencionar, Albanize 500. E então, o Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Amanhã receberemos o candidato Mendonça Filho, da coligação Pernambuco Vai Mudar. Agradecemos a você que nos acompanhou, agradecemos a sua participação. A todos uma boa noite e até amanhã.